Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Quero ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bom, o apóstolo Paulo é o escritor dessa carta aos Romanos, né? Ele direciona essa carta aos irmãos de Roma e toda a sua posteridade, né? Nós que servimos ao Senhor. Mas inicialmente ele escreve aos irmãos que estavam na cidade de Roma, as pessoas que haviam crido no Evangelho de Jesus, que acreditaram que Jesus Cristo veio, né, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que acreditavam, né, na salvação pela fé, através da graça de Deus, que foi revelada em Jesus Cristo. E ele escreve essa carta como um compêndio com todas as bases da fé cristã, né? Então ele fala da salvação pela fé, ele fala que Cristo, né, é o Salvador, ele mostra Jesus e o que ele fez nos justifica, nos regenera, né? Que ele nos compra com a morte dele na cruz do Calvário, né? E fala que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então ele trata das bases, né? Fala do pecado também, da questão que nós não precisamos e não podemos mais viver no pecado, né? E a justificação nos traz paz com Deus. Ele fala da nova forma que o cristão deve viver, né? Que é sendo cheio do Espírito Santo. Então, o capítulo 6 e 7 ele fala para nós não servirmos mais e vivermos mais de acordo com a natureza pecaminosa, aceitando, né, os desejos pecaminosos que desagradam a Deus. E em Romanos 8, um dos capítulos mais belos das Sagradas Escrituras, ele mostra aqui como o cristão deve viver, né, cheio da presença de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E a carta ela é, né, fenomenal, ela é fantástica. Mas esse versículo que ele fala aqui, no capítulo 1, no versículo 16, é o assunto da epístola, que é a justificação pela fé, né? Ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, está querendo dizer aqui? Como Jesus ele foi feito maldito, né? Então, para os judeus, aquilo, fala, como que o nosso rei foi humilhado dessa maneira? E nós, né, eles não receberam Jesus, e Jesus veio para isso, não para resolver um problema temporário ali da escravidão do povo de Israel, né? Muito provavelmente a maioria deles esperavam Jesus como um rei Davi, como o rei Davi foi, né? O rei Davi, no período em que ele viveu, ele dominou todas as nações ali, né? E viveram em paz, viveram tranquilo. E na verdade esse filho de Davi é aquele prometido lá em Gênesis que pisaria a cabeça da serpente. Então Jesus em nenhum momento falou de política, e ele veio resolver o problema da humanidade. Ele veio salvar o que havia se perdido, e o ser humano havia se perdido por haver se entregado ao pecado, por haver desobedecido Deus, e o pecado então domina a natureza humana na queda, né? E o homem então deveria morrer, deveria ser condenado ao inferno, e Jesus ele vem, né, como o único que conseguiria viver de forma correta, sem pecado, e ele se entregou para nos dar a salvação, morrendo no nosso lugar, né? E ele paga então o preço, e quando nós cremos nele pela fé, nós somos justificados, nós somos reconciliados com Deus. E isso nos dá a possibilidade de termos a vida eterna. Foi isso que Jesus veio nos proporcionar e proporcionar a todos aqueles que creem no seu nome e que se voltarem para Deus.
né? E é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Jesus, né, que crê no nome de Jesus, ele será salvo, né? E automaticamente essa crença não é simplesmente, eu acredito em Jesus e viver da maneira que você quiser. Não. Ele deve ser o nosso Salvador e Senhor. Então ele direciona as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Jesus é causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então nós precisamos nascer de novo, e esse nascimento de novo é nascer da água e do Espírito. Então nós precisamos nos voltar para Deus, né? Viver uma vida de obediência, de oração, né? Com disciplinas espirituais, jejum, oração, estudo constante da palavra de Deus, que aí sim, né, nós teremos a ação do Espírito Santo no nosso coração, fazendo com que nós tenhamos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, gozo, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Deus trabalha no nosso coração, nos fazendo parecer com Ele, e cada vez mais nós crescendo, né, na fé e no conhecimento de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, ele sabia, ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que crerem, né, no nome de Jesus. Ele diz, primeiro o judeu, também o grego, ou seja, que a salvação não era simplesmente para o povo judeu ou para o povo de Israel, mas sim a todas as nações e todas as pessoas que crerem no nome de Jesus nessa era, né, e em todas as eras. As pessoas que creem no nome de Jesus, elas sim poderão ser salvas no nome de Jesus. Salva do quê? Né? Que vida eterna é essa? Existem dois tipos de morte. A morte física, que nós esperamos, né, que todo ser humano um dia irá passar por ela. Nós, os pentecostais, nós acreditamos, né, que acontecerá o arrebatamento da igreja, e isso pode acontecer a qualquer momento. Então, quando iniciar, né, quando a igreja for raptada, for retirada dessa terra, esse acontecimento, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Iniciará aqui o período da tribulação e grande tribulação, do reinado do anticristo. A igreja no céu participará das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, né? É o casamento da igreja com Cristo. E o galardão, né, e o julgamento de obras de todos os cristãos que receberão então a sua coroa, o seu galardão. Depois, né, desse evento aqui acontecerá na terra a tribulação e grande tribulação, depois o milênio. A gente acredita, né, que isso em breve vai acontecer, porque nós cremos que Jesus Cristo vem e voltará para levar um povo remido e lavado de boas obras, e nós somos esse povo, nós que cremos no nome de Jesus e que somos cheios do Espírito Santo, nós fomos transformados e cremos, né, no nome do Senhor Jesus. Ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então todos nós que cremos no nome de Jesus, hoje nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e por isso o reino de Deus está dentro do nosso coração, nos direcionando, nos guiando à presença de Deus, e nós precisamos anunciar essas virtudes de Jesus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.